Olá, eu sou o Estranho. Esse aqui é um podcast que foi primeiramente lançado de forma exclusiva para os apoiadores do apoia.se/ao quadrado, onde você pode fazer apoios financeiros de qualquer faixa de valor, e qualquer faixa de valor tem acesso a esses programas de forma primeiramente exclusiva. Primeiramente porque a gente aos poucos está tornando público esses programas mais antigos. A gente já lançou 2 no nosso feed, o primeiro e o segundo, que foram Demons of Shadow Realm, mangá da Hiro Murakawa, e o You and I Are Polar Opposites, ambos indicados ao Manga Taisho de 2024. E agora esse programa aqui é do vencedor do Manga Taisho de 2024, Kimi to Usho wo Aruko Tameni, ou Space Walking With You, que é o nome oficial, que foi lançado depois da gravação desse programa, por isso que a gente vai estar usando o nome japonês nele. O nosso plano agora, a gente estabeleceu agora uma timeline, que a ideia é lançar os podcasts de forma pública 6 meses depois. Então, se você é um apoiador, você 6 meses antes já pôde ouvir. É um tempo aí de vantagem que parece bem significativo, né? Para quem realmente se interessa e gostaria de estar em dia aí com esses conteúdos extras, que são pequenas resenhas, pequenas análises sobre os mangás indicados ou ganhadores do Manga Taisho, que é um prêmio que a gente gosta bastante aqui na história do podcast. A gente não terminou de fazer sobre 2024, a gente fez mais alguns programas, mas já começou 2025 também, não tem ordem, não tem sequência, a gente vai fazendo de acordo com a nossa vontade, falando sobre cada um dos mangás. Então, além deste programa que está saindo agora, se você for se tornar um apoiador, você vai ter acesso aos programas que estão lá, já no backlog da página de apoio, e você vai ter acesso também aos programas de A Witch's Life in Mongol, de Hirayasumi, de Kanda Gokura Shokunin Banashi, que é o mangá das artesãs, e o ganhador do Manga Taisho de 2025, Alice do Komademo. Esses são os programas que ainda estão exclusivos para apoiadores e vão se tornando público depois de 6 meses de sua publicação. Beleza? Então, se você se interessou por esse programa e quiser ter esses outros aperitivos, também você pode se tornar um apoiador a qualquer momento, que você vai ter um acesso a todos os programas que já estão lá. Agora, vamos lá, vamos pro programa. Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Iso. Eu sou o Tojo. E eu sou o Judeu Ateu. E estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado Taisho. É esse o nome oficial, eu acho. Ficou, talvez. Um extra para os ouvintes, pagadores. Exato. Se você é um apoiador, você está ouvindo isso. Se você não é apoiador, você não está ouvindo isso. A não ser que um apoiador pirateou e postou para você. Eu não vou culpar. Cada um faz o que quiser. Vou dar meus parabéns. Cada um faz o que quiser, mas não vai estar no feed. Não vai estar no seu agregador. Você teve que baixar um MP3 aí pra ouvir. Isso significa que a pessoa gosta muito do podcast, né? O que acalenta o coração. Exato. Esse aqui é os programas que a gente fez aqui do Mangá ao Quadrado Taisho. Foram alguns programas passando pelas indicações do último ano do Manga Taisho, né? Desse ano de 2024. É uma premiação que nós aqui do Ao Quadrado gostamos muito. Sempre falamos e recomendamos muitas das coisas que são indicados lá. E aí a gente achou por bem passar por essas indicações, falando um pouquinho sobre nossas opiniões, fazer uma mini análise aqui, como bem curtinho. Toma uma resenha, mais do que uma análise. Um mini programa aí como mimo pros apoiadores. E o caso desse programa é do ganhador do Manga Taisho, né? A gente chegou nele, também recém-recomendado no Mangá ao Quadrado, que é o Kimi to Usho wo Aruko Tameni. Eu quero andar no espaço com você, ou Clube de Astronomia, né? O mangá do Clube de Astronomia. O mangá do Clube de Astronomia, assim que a gente chama ele aqui. É o mangá do o mangá da astronomia, às vezes só você já entende o que é. Que talvez tenha Clube de Astronomia de menos, mas a gente já conversa sobre isso. Uhum. Judeu, você acho que é um dos últimos que leu aqui, e a gente tá fazendo aqui primeiro dar uma geral, depois a gente discute um pouquinho. Então, dá uma geral pra gente aí sobre o que é o mangá do Clube de Astronomia. Eu terminei de ler tem um mês agora, eu acho, então eu tô meio ruim dos nomes. Mas ele conta essa história de 2 personagens, essencialmente. Um menino meio com cara de yankee, um valentão da escola, meio bravo, que sempre vai mal nas aulas, ele vai mal no trabalho, ele é um enorme desajeitado social. E um dia entra na sala dele um garoto
que, pra todos os efeitos, logo de cara você entende que ele tem autismo. Não é dito com essas palavras, é algum tipo de neurodivergência, possivelmente autismo. E vai ser meio que, o mangá inteiro vai ser a relação entre esses dois, não é algo necessariamente, didático não é a palavra que eu tô procurando, ele não é necessariamente moralista, sabe? É mais como, ele não tá tentando dar uma aula sobre autismo e como, ele não tá tentando romantizar nada aqui necessariamente usando a palavra, sabe? Ele tá contando a história dessas duas pessoas e elas se entendendo e se relacionando. Eu amei esse mangá. Ele lida do assunto não como uma cartilha, mas de uma forma muito humanizada. Perfeito, essa é uma excelente, ele não é cartilhado, não, você tem completa razão. E essa que é a surpresa do mangá também, né? Tipo, você começa a ler ele pensando que vai ser um mangá de clube escolar, como tem aos baldes por aí. E aí você logo de cara vê que não, é sobre aqueles dois personagens. Sobre uma amizade, basicamente. Desenvolvendo uma amizade, conhecendo mais sobre si e sobre o outro, e como um dá a mão pro outro nas dificuldades que cada um tem. Exato, e o mangá, ele não rotula nada. A gente pode perceber que um dos meninos tem alguma neurodivergência, o outro provavelmente também, mas tem outro cara no clube que não chega nesse nível. E o ponto não é esse. O ponto é que são pessoas falando, eu tenho esse tipo de dificuldade no meu dia a dia e eu funciono assim. E as outras pessoas falando, ok, e a gente vai ser sensível a isso e te ajudar. E não é sobre aprender nomes de coisas ou aprender rótulos ou caixinhas. Não, é sobre... Tem gente que coisas que parecem simples pra mim é difícil pro outro. E um ajuda o outro. E a vida é assim. Não precisa de nome pra esse bom senso. Ele é uma parte de aceitação e uma parte de autodescobrimento também, né? De você conseguir entender suas próprias limitações. O caso do personagem do Yankee aí, ao interagir com o Uno, que é esse garoto mais excêntrico, que tem mais manias, mais formas de trabalhar específicas ali, ao lidar com ele começa a perceber em si as suas próprias dificuldades, a entender como... Por que ele tá... Ele é um Yankee de aparência e de atitude, porque ele é percebido assim como uma reação às dificuldades que ele tem na vida dele. Ele tem sua própria dificuldade de aprendizado, de compreender, e que lidando com outra pessoa que também tem suas dificuldades, mas que aprendeu a lidar com elas, ele consegue se conhecer e aprender com o que funciona pra ele, né? E acho que isso é parte da magia desse mangá, né? Eu nunca me senti tão empatizado com um personagem neurodivergente numa obra qualquer. Eu acho que esse é o enorme triunfo desse mangá, porque nem pensando em exemplos ruins, tipo, sei lá, Rayman, sabe? Umas coisas assim, tipo, de transformar o autista num mega gênio, sabe? Ou qualquer coisa assim. Eu penso autismo até... como superpoder. Como superpoder. Eu acho que tem o pecado em até nas obras didáticas em transformar numa barreira intransponível, existe essa palavra? Acho que sim. Uma barreira completamente fechada à sua identificação com o neurodivergente. Tipo, como, não, você tem que aceitar porque você nunca vai entender. É um mundo completamente diferente do seu. E, tipo, as metáforas visuais, até a própria... O próprio personagem explicando como é que ele entende um mundo diferente dos outros, você consegue perfeitamente se colocar no lugar dele ali e numa sintonia perfeita com o personagem do Yankee, enxergar coisas suas ali também, sabe? Todo mundo tem... Viver em sociedade é complicado, é difícil, sabe? Todo mundo tem, em alguns níveis, algumas coisas que se sente melhor ou pior fazendo em sociedade, sabe? Não é algo exclusivo das pessoas com neurodivergência. Então tem muita conexão ali que ele faz. Muito bom, muito bom. E acima de tudo, o que você identificou em outros programas, Judeu, ele tá na tendência moderna de ser um mangá sobre comunicação, né? Para todos os efeitos. Tudo isso só é possível quando esses personagens
conversam, expõem o que um pensa pro outro, como ele enxerga o mundo, quais dificuldades ele tem, o que ele sentiu em determinada interação. A comunicação é essencial e eu acho que tá em parte do trunfo da relação entre esses dois personagens, é justamente fazer essas conversas serem esclarecedoras pros personagens, e aí, ao mesmo tempo, serve pra gente também, leitor, que, ou como você colocou, o Judeu tá na situação de entender e empatizar com o neurodivergente, ou até alguém, porventura, neurodivergente, também pode enxergar partes de como ele enxerga o mundo também aqui, né? Ele acaba, como o Izzy comentou, acaba mostrando alguns espectros de percepção de realidades diferentes, né? Então, uma coisa que me agrada muito é que, tipo, em obras mais de cartilha, assim, mais didáticas, por assim dizer, às vezes faz parecer com que aquilo que ela tá retratando é algo duro. Por exemplo, vamos falar que do autismo que tá no assunto. Às vezes a obra que lida com o autismo faz parecer com que o autismo seja apenas aquilo, tipo, tá dentro daquela caixa e é aquilo que configura o autismo. Esse mangá já não. Um dos grandes méritos dele também é mostrar o quão abrangente isso é. O espectro, né? Mostrar Exato. de fato como um espectro, tem completa razão. Sim. Uma pergunta que a gente fez nos outros programas, eu acho que faz sentido aqui, né? Por que esse mangá tá indicado ao Taisho? O que ele tem de especial? É tudo isso que a gente falou, Judeu? É o merecidíssimo. Ele é o ganhador, né? Ele é o ganhador. Essa é a próxima pergunta, né? Por que ele ganhou? Merecidíssimo. Eu vou bater de novo na tecla de que ele é um mangá sobre comunicação. Essa é a moda hoje em dia. A galera quer especificamente tem alguma coisa ressonante na sociedade pós-Covid, eu acho. Tipo, sobre o apreço, sobre falar especificamente sobre como as pessoas se comunicam. Eu acho que tem bastante nisso aqui. Então, tô só corroborando minha análise social aqui, só isso. Essa é a minha justificativa de por que ganhou o Taisho. É muito bonita essa ressignificação do poder da amizade, né? Isso. O poder da amizade é conversar. Mas eu tô olhando aqui os indicados. Não foi necessariamente uma tendência do ano, né? Talvez You and I Are Polar Opposite, que foi o outro programa que a gente falou também. É outro que a comunicação é muito importante e também tá no seu zeitgeist, né? Tá nessa mesma tendência. Mas eu acho que é curioso, né? Kimi Tousho, o Haruko Tameni, esse mangá, ele sai numa revista que... Nem é uma revista, né? Ele sai no site da Afternoon, que é o e-Sofa, que é o Ed-Sofa, que é o e-comercial Sofa. Tipo, é uma revista muito obscura. E a galera achou ele lá e descobriu que ele é bom, né? Ele levou ao Taisho, né? Eu acho sempre isso fascinante, como bons mangás saem de qualquer lugar. E eu tô com você, Judeu, eu acho que ele, como representa o momento de comunicação ser importante, ele foi indicado por isso, mas ele ganhou pelos méritos próprios, claro, de sua sensibilidade. Eu acho que é o grande atrativo. Acima de falar de personagens e um tema muito específico, algo do tipo, ele só trata tudo com muita sensibilidade e que desperta uma empatia no leitor tão forte que não tem como você não gostar. Não consigo ver alguém lendo e não gostando. Tem que ser muito chato pra não gostar. E não é também... Personagens com defeitos, sabe? Não é algo perfeito sendo retratado aqui, sabe? A gente tá falando muito sobre isso, sobre sensibilidade e tal, mas tem conflitos aqui, sabe? Não é gratuito nada disso. É muito bem feito. Tipo, eu não consigo apontar pra ele e falar que ele é Taisho bait, sabe? Tipo, ele não é, tipo, feito pra crítica, tipo, ele não é meta, sabe? Tipo, ele não é mangá sobre mangá que crítica adora, ele não é mangá sobre publicação nem nada. Ele ganhou por méritos próprios ali, eu tô disposto a dizer. Tipo, sei lá, Kakukaku Shikajika que ganhou, é muito bom também, mas tem isso aí, sabe? Tipo, ok, é sobre arte, por isso que ganhou. Isso aí é revisionismo. Mas beleza. Mais algum ponto a colocar nesse programa? Acho que todo mundo aqui gosta bastante, né, desse mangá. Você gosta também, né, Iso? Eu gosto sim, eu gosto desse mangá. Estamos gostando.
Anime gostando, muito bom mesmo. Muito, eu recomendo fortemente. Se você não tinha lido ainda, eu acho que esse programa deve te incentivar a ler, acompanhar. É gostoso, é bom, é um vencedor e tá na história por conta disso. É o 17º vencedor do Mangá Taisho. Tem só uma cena no começo que eu pensei, ela é fascinante por causa disso, é um pouquinho spoiler, mas o Yankee, no começo da história, quando ele começa a interagir com o menino neurodivergente, tem uma grande cena no começo que ele vira pro amigo dele e fala, eu sou retardado. Ele usa essa palavra. É bem forte, tipo, porque... Mas tipo, é tão bom no mangá, porque tipo, você entende perfeitamente que é a falta de vocabulário dele ali, né, sendo expressada. Tipo, seja lá o que for que ele tem, essa é a única palavra que ele tem ali pra expressar aquilo. Mas a gente acabou de gravar o programa sobre romantização e tal, e eu pensei que essa cena tipo, poderia afastar algumas pessoas com má vontade, entendeu? Ou sei lá, gente com uma sensibilidade um pouco mais pessoal com esse tema, de tipo, ver essa palavra sendo usada. Eu achei muito, muito interessante. Eu achei fascinante essa cena. Sim, eu acho que ela até constrói de uma maneira decente pra fazer você entender que é por falta de vocabulário que ele tá usando aquilo ali. Sim. Mas Eu acho que sim, mas não, tipo... ela não pega o leitor na mãozinha e fala... Exato. Sim. Não dá pra cobrar todo mundo de ter um certo nível de interpretação de texto, mas... Não, eu amei que, tipo, não é... Tipo, você tem que ler a obra pra entender, tipo, porque é uma página que eu posso jogar no Twitter ali e, tipo, apontar como um problema, porque realmente precisa do contexto. Você podia jogar a página, falar, ninguém lê, e primeiro, você já ganhou 1000 retweets. Mas beleza, esse é o programa aqui curto sobre Kimi Toucho, o Haruku Tameni, o mangá do Clube de Astronomia, vencedor do Mangá Taisho desse ano. Temos outros mangás aqui que não ganharam, que a gente quer falar no futuro. Então, vamos decidir o próximo. Logo decidimos o próximo. E você, apoiador, muito obrigado pelo apoio e espero que você tenha curtido esse curto programa. Perfeito. Até o próximo Taisho? Até o próximo. Quer dizer, não é o próximo Taisho. Até o próximo. Taisho é ano que vem só. Até o próximo mangá. Até o próximo mangá, o quadrado Taisho. Exato.